Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do J17 Talks. E aqui nós trazemos para você, empresário, empreendedor, empresa do mercado de capitais e do mercado financeiro, insights sobre empreendedorismo. E hoje aqui, minha companhia, José Nascimento. Zé Manuel, que honra estar aqui com você. É sempre importante, conversas de valor. E nós temos uma convidada especial hoje, Zeli Rosa, CFO, diretora de finanças, com uma carreira espetacular, passou por empresas de consultoria como a Ernst Young, a Liga, a GVT, a New Holland, o Banco New Holland. Tem muita bagagem para compartilhar com a gente, Zeli? Tem muita bagagem, sim. Obrigada por vocês terem me convidado para estar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, mas hoje aqui nós queremos conhecer alguns elementos que tornaram você uma executiva de sucesso. Primeiro, mulher, mãe, esposa. Você tem que conciliar dentre a carreira executiva, muito estudo, porque a gente busca conhecimento o tempo todo, conciliar com a sua vida de mãe. E certamente a gente sabe que a nossa vida profissional e a vida pessoal não são chapéus diferentes, elas se misturam. Como é que é para você lidar com todas essas dimensões da sua vida juntas? Não é fácil. Tem que ter muita resiliência, né? Porque o trabalho exige muito. Eu tenho um filho pequeno, né, de 7 anos, então... Só que a resiliência, ela sempre fez parte de mim. Eu sou uma pessoa muito resiliente, mas, assim, eu passei por momentos muito complexos, né? O nosso filho tem um problema respiratório, então... não é fácil lidar todos os dias, porque é uma rotina que você tem que seguir, inclusive quando a criança ela ainda é pequena, né? Então, assim, você tem o marido, você tem a casa, você tem que saber se tem fralda, né? Tipo, não tem, meu Deus, sai correndo na hora do almoço para comprar, né? Então, assim, eu tento, enquanto estiver na empresa, quando estiver em casa, depois que eu ponho o nenê para dormir, se tiver que fazer alguma coisa, eu volto para fazer. Então, assim, e além disso tudo, ainda você tem que ser linda, maravilhosa, né? Estar bem, né? Cuidar da sua saúde. Então, tem tudo isso, né? Não é fácil conciliar, mas eu tenho muito apoio da minha família, né? Meu marido, ele é muito participativo. Então, a gente nos estrutura muito bem. Hoje eu posso, amanhã eu não posso. Não vá você, eu vou ficar aqui. Então, assim, sem o apoio, né? Da família e de amigos também, né? Você não consegue dar conta. Não dá conta. Porque são muitos assuntos diferentes para você tratar tudo ao mesmo tempo. Alguma coisa sempre vai ficar para trás. E não se cobre, porque é assim, né? Ninguém não é uma Mulher Maravilha, né? Então, você tem que, de fato, se conscientizar e não se cobrar, né? Essa cobrança excessiva que tem que ser uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa mãe. Não dá para conciliar tudo ao mesmo tempo. Né? Você tem que organizar. O que é a minha prioridade agora? Agora é fazer tal coisa, então eu vou fazer tal coisa. Essa daqui eu vou deixar um pouquinho de lado. Você tem que ter essa consciência, porque senão você sofre. E você consegue trazer experiências e aprendizados de cada uma dessas dimensões para outra. Sim. Por exemplo, você consegue observar problemas, tanto com o filho ou na empresa, sob um ponto de vista certamente diferente, muitas vezes através de um olhar lúdico. Sim. Eu sempre falo, né? Para mim, os meus colaboradores da minha equipe, eu trato elas como se fossem os meus filhinhos, né? Então, assim, tem momento que ele vai chorar, tem momento que ele tá alegre, tem momento que ele tem um acesso de raiva, tem momento que ele quer só o colo da mamãe. Então, você tem que levar, por exemplo, esse cuidado que você tem com o seu filho, você tem que levar esse cuidado com as pessoas. Porque o Henrique, ele é diferente, né? As pessoas da equipe são todas diferentes. Não adianta balizar. As pessoas, elas têm que ser tratadas conforme as suas características, né? Então, assim, a paciência foi uma das coisas que, depois que eu fui mãe, eu tive muito mais paciência, né? E isso é essencial no trabalho, né? Porque assim, você é colocado à prova todos os dias. Nascimento, olha que bacana. Que olhar diferente. Que aprendizados espetaculares. Essa é mais uma prova de que nós somos um só, o profissional e o pessoal. Ela claramente
tem empatia com as pessoas e observando as diferenças entre os diferentes colaboradores e os colocando subjetivamente num papel de filho, ela já se coloca à disposição para ajudá-los, um para olhar diferente. facilitar, Gostei de ver para esse olhar. cuidar das pessoas. Isso é espetacular. Vamos Isso chamar ela aqui para mais uma entrevista. Isso envolve Gostei desse lado. muito bacanas, muito legal conhecer isso. E agora, quando a gente fala em administrar a rotina do dia a dia, e eu admiro muito as mulheres, as pessoas que trabalham comigo sabem que eu gosto muito de trabalhar com mulheres, nada contra os homens, ok? Mas a visão multidisciplinar, holística e sistêmica que as mulheres conseguem ter no ambiente de trabalho, gente, é espantosamente superior à dos homens, ok? Hoje, inclusive, na hora do almoço, conversando com meu amigo Nascimento, nós estávamos falando das gavetas, das caixinhas que os homens abrem. Nós abrimos uma caixinha por vez, ou uma gaveta por vez, se abrir 2, buga. As mulheres abrem 20 ao mesmo tempo, só que elas não têm uma caixa que somente os homens têm. Aí vem a brincadeira, né? Que é a caixa do nada. Que a gente para, fica olhando pro infinito. Você tá pensando em quê? Nada. E é nada mesmo, tá? Mas elas conseguem orquestrar 1000 atividades ao mesmo tempo. Tanto que existem 2 relatórios que eu chamo a atenção para a leitura. Vou colocar o link aqui na descrição, que é um relatório desse ano dos boards femininos e o relatório dos CFOs que foram para o mercado de trabalho, os 2 pela Evermont. Esses são 2 relatórios muito importantes para vocês perceberem os dados que destacam a expertise, a autonomia e o desempenho das mulheres nos boards e no mercado de trabalho e, em especial, no C-Level. Por quê? Porque ela tem esse olhar maternal. Eu vou cuidar de você, eu vou facilitar o seu trabalho. Eu sou um líder servidor. Parabéns, Eli, isso é muito importante. E essa, além de ser uma habilidade da mulher, é uma habilidade de mãe, é uma habilidade de esposa. E quando você olha para uma empresa com governança, uma empresa com necessidades, uma empresa em crescimento, a única constante é a mudança. E a sua adaptabilidade a mudanças deve ser a mesma que você tem como mãe, porque cada dia é uma novidade. Não, com certeza. Eu gosto muito dos desafios de arrumar as casas. As casas, assim, tanto a minha casa, quanto a casa-companhia, né? Então, eu tenho muitas habilidades, né? Toca 500 assuntos ao mesmo tempo, sai de uma reunião para outra, já muda o disco, né? Pula de uma reunião para outra, já virou o disco. Aí, eu achava engraçado que os meus funcionários sempre falavam assim, meu Deus, como é que consegue mudar tanto assunto assim? Tipo, é treino? É treino. Eu nunca fui assim. É treino. Com o tempo, você vai avançando na sua carreira, você vai sendo treinada para aquilo. E assim, desliga de um, conecta no outro. Desliga num, conecta no outro. Às vezes, liga os 2 juntos, mas desliga num, conecta no outro. Tem que ser, né? Porque empresas que estão ainda em reestruturação, né? Elas são dinâmicas, extremamente dinâmicas, né? E você tá lá rodando 1000 pratinhos ao mesmo tempo. E não pode deixar cair. Ou então, você tem que saber o que você vai deixar cair para ter menos impacto. Então, essa análise do risco de deixar um prato cair ao invés do outro, você também tem que fazer. Olha que bacana, Nascimento. Você também é pai. Educar é mitigar riscos também. Muitas vezes eu preciso que o meu filho passe por aquele perrengue, porque aquilo vai construir o seu caráter, vai moldar a sua resistência, o seu aprendizado. E a Zeli, da mesma forma, mostra que isso pode e deve ser feito nas organizações. O seu papel como líder é desenvolver as pessoas, para que elas possam, inclusive, crescer. E, ao mesmo tempo, você está desenvolvendo a empresa, tal qual um filho. E você vai ver ele crescendo, ir para a faculdade, e alcançando a vida adulta. E na empresa, esse paralelo existe? Existe, né? Existe sim. Você detecta quem são os potenciais, né? E vai dando desafios, né? Muita conversa, muito alinhamento, né? Porque às vezes a pessoa não quer mesmo. Mas você detecta esses potenciais e vai investindo, vai dando desafios para eles, né? Para eles crescerem também. Eu passei por uma mudança dessa recente numa área fiscal. E eu tinha praticamente só júniors. Só júnior, analista júnior. Gente, como uma área fiscal vai ter júnior? Falei, não, nós vamos fazer um plano de carreira para essas pessoas. Quem quer ficar?
né? Então, a gente foi construindo, dando desafios cada dia mais. E teve gente que já começou como assistente e já está como analista sênior. Espetacular. Então, porque você precisa identificar os talentos e quem quer. Porque tem pessoas que não querem, tá tudo bem, né? Mas, assim, você precisa fazer isso porque olhar para dentro, né, motiva a pessoa a estar ali, né? Tipo, às vezes você traz alguém de fora, desmotiva a equipe, porque tem gente que tem potencial. Só que às vezes você nem sabe. Então, você tem que ter um canal aberto de conversa para que eles tragam isso para você. Isso é muito utilizado quando você faz as avaliações do ano, assim, né? O que você quer, né, para o seu futuro, né? Então, a gente tem que manter esse canal aberto para que as pessoas tenham confiança na gente de abrir isso, para que a gente possa também tomar as decisões. E é aquela briga eterna com o RH, né? Tipo assim, eu quero promover. Ai, não tem dinheiro. Não, o que nós vamos fazer aqui? Essa vaga aqui ainda está aberta, vamos pegar isso aqui, colocamos... E vai fazendo. Saber aproveitar os talentos. E vai aproveitando os talentos, porque talento bom é dentro de casa e não fora, né? Uau. Essa é boa. José Nascimento, estamos indo bom. para os minutos finais, mas eu gostaria de deixar a reflexão aqui que é muito importante. Para quem acha que financeiro é binário, frio, gélido e que só quer saber de números, está aqui a Zeli Rosa, que trouxe para nós uma aula de humildade, resiliência e humanidade. Isso faz a diferença na vida das empresas e das pessoas, Nascimento? Com toda certeza faz a diferença lá na linha final. Por quê? Porque a empresa inteligente é aquela que sabe achar o talento, sabe preparar o talento, sabe desenvolver as pessoas e sabe reter esse talento. Talento bom, entre aspas, Zeli Rosa, talento bom é talento dentro de casa. Gostei demais, Zeli, suas considerações finais? Bom, o que eu posso dizer é que tudo na vida, a gente tem... Tudo que a gente passa na vida tem um preço, né? E às vezes a gente pode achar que está sendo alto demais. Mas, assim, tudo na vida a gente precisa ter resiliência, né? E tem pessoas que têm mais, pessoas que têm menos. E, assim, lute pelo que você quer. Muito bom. Né? Lute pelo que você quer. Talvez nesse momento ele não dê, mas não... Deixa ele lá paradinho e depois continue. Não desista nunca. Não desista dos seus sonhos, né? E assim, tudo bem se no meio do caminho você achar que você deve ir para outro lugar. Só que você tem que ter consciência daquilo e que cada passo que você dá tem as suas vantagens e tem os seus riscos. É isso. Zeli Rosa, aqui no J17 Talks, mostrando para você que empatia e humanidade vêm acima de qualquer competência. Vejo você no próximo episódio.